Amados irmãos, graça e paz nos sejam multiplicadas nessa linda manhã de domingo, quando estamos aqui adorando o Senhor Jesus. Que privilégio estarmos todos juntos adorando o Senhor Jesus. Que momento mais maravilhoso, mais especial de darmos louvores àquele que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Vamos agora aprender a palavra do Senhor, né? Ministrar aquilo que o Espírito Santo está falando à igreja nesses dias. O Espírito Santo continua falando, o recado do Senhor para nós continua sendo dado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então vamos começar lendo a palavra do Senhor em Romanos, no Evangelho de João 3,16. Então, repetindo, Evangelho de João, capítulo 3 e 16. Versículo esse que muitos irmãos já sabem de cor, né? E que é, na verdade, o resumo de toda a mensagem do Senhor. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, nós conhecemos bem essa palavra, né? Onde que entendemos o amor do Senhor, que deu o seu único Filho Jesus Cristo para morrer por toda a humanidade, porque a vontade do Senhor é que ninguém pereça, mas venham ter todos a vida eterna. Porém, só terão essa graça da vida eterna aqueles que crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu por nós para perdoar os nossos pecados. Porque aqui diz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é necessário que todas as pessoas, para terem a vida eterna, creiam em Jesus Cristo. Amém? E a palavra do Senhor em Romanos 10 agora fala o seguinte: Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, toda vida, toda pessoa que invocar ao Senhor Jesus terá salvação, terá vida eterna. Mas é necessário que a pessoa invoque, que a pessoa creia em Jesus. E continuando diz: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? Louvado seja o Senhor. Então, para que as pessoas creiam em Jesus e tenham a vida eterna, elas precisam ouvir falar de Jesus. E aqui no Romanos 10, 17 ainda diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Então, para uma pessoa crer em Jesus e ter a vida eterna, ela precisa ouvir falar de Jesus, ouvir falar da palavra do Senhor. E para ouvir falar, a necessidade de que alguém chegue até ela e pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? E quem será esse alguém que vai pregar? Esse alguém é eu e você. Nós que temos ouvido a palavra de Deus. Nós que temos recebido a palavra de Deus. Lembra a palavra do Senhor que vimos, que ministramos no domingo passado em Atos 1:8, onde aqui diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Judeia como em Samaria, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Amém? Então o Senhor Jesus, Ele tem derramado o Espírito Santo. E nós que temos ao Senhor Jesus no nosso coração e temos recebido o Espírito Santo, nós temos o poder de Deus em nós para pregar o Evangelho. E aonde? Em Judeia, em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. O que significa isso? Ao começar pela nossa casa, também na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso trabalho, na escola, na universidade, ou até os confins da terra, aonde o Senhor nos enviar. Amém? E nós temos do Senhor Jesus esse comissionamento, essa missão de ir e pregar o Evangelho, de anunciar quem é Jesus Cristo, de anunciar a possibilidade de receber Jesus no coração e ter a vida eterna. Amém? E quero ler com vocês o que aconteceu aqui com os apóstolos de Jesus, quando eles conheceram Jesus, né? O início da caminhada de Jesus aqui na Terra. Amém? Então aqui está falando sobre alguns discípulos de Jesus. E aqui está conta como foi com André, né? Então André, ele era discípulo inicialmente de João Batista. Ele estava junto com João Batista, ajudando João Batista no batismo de arrependimento. Porém, quando certo dia João viu Jesus chegando, ele anunciou Jesus para André. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E aí André começou a seguir Jesus. Ele deixou de João Batista e começou a seguir Jesus. E aí, quando ele conheceu Jesus, viu quem era Jesus, que Jesus era o Messias, que Jesus era Deus, imediatamente ele foi anunciar Jesus para o seu irmão, para a sua casa, começando então com a sua casa. Então aqui em João 1,40 diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João Batista e seguido Jesus. Ele chamou primeiro o seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então André, primeiramente, quando ele entendeu que Jesus Cristo era Deus, o Messias esperado, ele correu a anunciar Jesus primeiramente para a sua casa, para o seu irmão Pedro, e levou Pedro a Jesus. E quando Pedro encontrou-se com Jesus, ele entendeu que Jesus era Deus. E na mesma hora, Jesus mudou o nome dele de Simão para Pedro. Amém? E Pedro seguiu Jesus. E sabemos que Pedro foi um apóstolo e sabemos quanto Jesus fez na vida de Pedro. Amém? E quem levou Pedro para Jesus foi o seu irmão André. Amém? E agora eu quero ver com vocês a passagem Marcos, capítulo 2. Vamos lá. Vamos achar Marcos, capítulo 2,
que fala de uma outra situação aqui, de vidas levando vida a Jesus, amém? Aqui não era na sua casa, era na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Marcos 2:1, eu vou ler. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu para ele que estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Então Jesus estava em Cafarnaum, e ali veio uma multidão para ouvir a palavra do Senhor e para receber dos milagres que Jesus estava fazendo. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar aos pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Então, aqui está uma situação em que vidas se compadeceram de uma pessoa que estava necessitada de uma cura. E eles não ficaram só naquilo, eles tiveram misericórdia, pegaram aquela vida e levaram a Jesus. E tiveram problemas nessa caminhada? Tiveram. Tinha muita gente ali, eles não conseguiam nem entrar na casa, mas eles deram um jeito pelo telhado, abriram o telhado, introduziram o doente na frente de Jesus e Jesus o curou. Amém? Então aqui está um exemplo para nós de como levarmos vida a Jesus, né? A necessidade de a gente se compadecer das vidas e vencer as barreiras que muitas vezes se interpõem entre nós para levarmos aquela vida até Jesus. Amém? Vamos meditar nessa palavra e vamos ter como exemplo em nossas vidas. Amém? Nós vemos tantas vidas ao nosso redor que carecem de misericórdia e precisam de um toque do Senhor Jesus. E resistências muitas vezes vêm ao nosso encontro, mas vamos vencer as resistências pelo poder do Espírito Santo e levar as vidas a Jesus. Porque quando elas chegarem em Jesus, quem vai fazer a obra é Jesus. A cura vem de Jesus, a salvação, a libertação. Deus abençoe todos nós em nome de Jesus. Amém.